Olá, o meu nome é Nayana, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutora em Psicologia da Educação e líder do grupo de pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade. O tema desta apresentação é Projeto de Expansão e Melhoria da Rede Pública de Manaus. Considerações sobre o embate entre as determinações dos organismos internacionais e as demandas locais na construção de uma política educacional. Esse texto ele é um recorte com uma ampliação de parte da análise da minha tese de doutorado, defendida em 2019, e que teve como título Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica que participam de um programa de inserção profissional. Também será apresentado neste evento o artigo sobre o Programa de Tutoria Educacional da CEMED Manaus, possíveis contribuições ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Então, vocês podem buscar também esta apresentação, ela se refere a um recorte dos dados da minha tese de doutorado. Então, o objetivo do texto que eu vou apresentar aqui resumidamente é analisar a influência dos organismos internacionais nas políticas educacionais brasileiras, a partir da análise do projeto de expansão e melhoria da Rede Pública Municipal de Manaus, PROEMEM, e o papel dos técnicos da Secretaria de Educação na definição dos rumos das políticas educacionais no município de Manaus. A principal justificativa para a produção deste texto tem sido a forte influência que os organismos internacionais têm tido na definição das políticas públicas brasileiras. E a contrapartida exigida por esses financiadores é a adesão a orientações neoliberais ancoradas, em geral, na diminuição do papel do Estado, na sociedade e na economia. Então, na esteira dessa relação entre Brasil e organizações internacionais, observa-se o aumento da presença de instituições privadas no setor educacional, com o intuito de auxiliar secretarias na implementação dessas propostas, secretarias de educação na implementação dessas propostas, como nós vamos falar aqui neste texto. Nesse cenário, técnicos, gestores e professores, eles travam constantes embates, pois são eles que dialogam com essas instituições parceiras e concretizam as ações, muitas vezes lidando com determinações que são construídas fora da sala de aula e da escola, mas que afetam diretamente as suas práticas educacionais. Para a produção desse texto, nós utilizamos relatos obtidos em 4 entrevistas realizadas em diferentes momentos entre os anos de 2015 e 2018, com 2 técnicos da CEMED Manaus que são responsáveis pela gerência desse projeto do PROEMEM e pela articulação com as instituições parceiras. Soma-se a essas entrevistas a análise de documentos oficiais que foram disponibilizados pela Secretaria e dos relatórios anuais do PROEMEM, que estão disponíveis no endereço eletrônico do Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o PROEMEM. Então, o PROEMEM, ele conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e ele reúne diversas ações voltadas à infraestrutura e cobertura da rede municipal de ensino, ao desempenho escolar, gestão e avaliação. Então, no ano de 2013, quando começaram as tratativas entre o BID e a Prefeitura de Manaus, com o intuito de realizar um diagnóstico da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus promoveu um workshop de gestão com representantes de todos os setores da Secretaria que foram convidados a apresentar quais eram as suas necessidades, fragilidades e potencialidades. Então, de posse destas informações e com a assessoria dos técnicos do BID, foi elaborado um amplo diagnóstico da situação da rede de ensino municipal. E esse diagnóstico, ele reuniu em 3 frentes os principais desafios da rede municipal de Manaus, que seriam a infraestrutura e cobertura da rede, desempenho escolar e gestão e avaliação. Em dezembro de 2014, o projeto de expansão e melhoria educacional da rede pública de Manaus, ele foi aprovado pelo BID, mas ele só viria a ser aprovado pelo Senado em 2017, com um prazo de execução orçamentária de 5 anos, de 2017 a 2021.
essa aprovação ela é necessária porque a garantia do empréstimo é dada pela União. Então, o valor contratado à época foi de 52 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, a serem disponibilizados em 5 parcelas anuais que totalizam o valor acordado. Então, a Lei 2.230, de 4 de julho de 2017, ela reestrutura o projeto de expansão e estabelece outras providências e foi regulamentada pelo Decreto 4.000, de 1º de março de 2018, no âmbito da Prefeitura Municipal. Então, a primeira parte da nossa análise trata do dito e o não dito. Então, qual é o projeto dos organismos financeiros internacionais para as políticas educacionais brasileiras? Então, o aprofundamento dessas relações entre o Banco Mundial e o governo brasileiro, ele se inicia na década de 90 e ele passa a gerar um forte impacto nas políticas educacionais adotadas no nosso país. Então, 3 propostas ocupam o centro das preocupações do Banco Mundial: a ênfase na melhoria da educação básica, a descentralização da gestão escolar e consequente responsabilização das escolas pelo sucesso ou fracasso de seus alunos, e a centralização dos sistemas de avaliação, que, na lógica do Banco Mundial, são os responsáveis por estabelecer os padrões de desempenho e de qualidade a serem alcançados nas escolas. Este é o dito. Mas o que nos interessa neste trabalho é o não dito. Então, Cruz, ela faz uma pontuação interessante quando ela afirma que as principais orientações neoliberais, elas são direcionadas ao papel do Estado na sociedade e na economia. Então, para a autora, os 3 pilares da reestruturação neoliberal baseiam-se na diminuição do papel e tamanho do Estado na sociedade, na desregulamentação das relações trabalhistas e na abertura econômica e comercial. Então, o objetivo explícito dessas mudanças é sanar as contas públicas, de forma a permitir que o Estado se recupere, garantindo a abertura do mercado para a iniciativa privada, que teoricamente irá substituir o Estado no atendimento à saúde e educação, por exemplo. Porém, o que não aparece explicitamente relacionado a essa interferência na soberania dos países é o resultado destas mudanças. Então, infelizmente, o pacote de reformas neoliberais vem ocasionando sérios problemas nos países onde ele está sendo implementado, inclusive no Brasil, com um aumento gigantesco do subemprego, perda de direitos trabalhistas e previdenciários, precarização e intensificação do trabalho, aumento da pobreza, dentre outros. Então, no campo das políticas educacionais, fica muito clara a tentativa de transferir uma lógica que é a lógica do mercado à educação, pois, garantindo uma educação eficiente e de qualidade, segundo essa lógica, o sucesso de cada sujeito na sociedade será exclusivamente atribuído à sua competência e esforço, que é o que a gente conhece como a tal da meritocracia. Então, aqui cabe ponderar que esta ótica do Banco Mundial de Educação de Qualidade é aquela lógica que pode ser oferida por resultados, geralmente mensurados por testes, cuja lógica de construção baseia-se na formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Entretanto, a gente precisa refletir o que é uma educação de qualidade socialmente referendada e coletivamente construída, que é aquela que busca, além do incremento dessas competências e habilidades dos estudantes que são mensuráveis em testes padronizados, busca também a valorização da cultura, das histórias locais, das habilidades artísticas e esportivas, por exemplo, que não são consideradas nas avaliações e indicadores educacionais. Nesse cenário, qual é o papel dos agentes locais no delineamento dessas políticas? Então, o que a gente observa é um embate entre a lógica do capital e a busca da qualidade na educação. Então, a gente inicia essa discussão pelo resgate da importância dos agentes locais na implementação dessas políticas. Então, são os técnicos, os gestores, os professores que atuam nas secretarias de educação e nas escolas públicas, os responsáveis por implementar essas mudanças. O que nós podemos observar na pesquisa conduzida junto à CEMED sobre o PROEMEM
é que os gestores, os técnicos e os professores que atuam na CEMED Manaus, eles possuem uma sólida formação e conhecimento do seu campo de atuação e não aceitam passivamente as mudanças que lhes são impostas, principalmente se essas mudanças vão de encontro às suas convicções. Entretanto, a força do capital é inegável, o que exige desses profissionais uma enorme capacidade de diálogo e de resistência. Então, a operacionalização dos componentes do PROEMEN exigiu a contratação de instituições parceiras. Então, 3 instituições foram parceiras da CEMED Manaus durante esse processo. A Fundação Itaú Social, através do Programa de Tutoria Educacional, o Instituto Ayrton Senna, que é o responsável em Manaus pelos programas de recuperação e aceleração da aprendizagem, e o Instituto Áquila, que foi o instituto responsável pela elaboração e implementação de um sistema de gestão de projetos chamado de Sistema GIDE. Quando a gente analisa a relação dos técnicos da CEMED Manaus com essas 3 instituições, o que a gente consegue perceber é que a maior marca da tutoria educacional foi a construção dos processos. Então, os técnicos relatam que a construção da tutoria educacional foi baseada no diálogo e na contextualização à realidade local. Tudo foi construído, como diz um dos sujeitos, não foi assim algo que a gente viu num canto e trouxe para cá. Entretanto, os programas da Fundação Ayrton Senna, por exemplo, que são os programas responsáveis pela recuperação de aprendizagem e aceleração da aprendizagem, eles não permitem essa maleabilidade, eles são totalmente centralizados, inclusive os processos formativos dos professores que o executam. Então, tudo isso segue a um padrão, a uma proposta centralizada na Fundação Ayrton Senna. Já o sistema GIDE, apesar das críticas recebidas por se tratar de um pacote pronto e por ser visto pelos professores como um instrumento de vigilância e de controle do seu trabalho, ele trata-se, segundo os sujeitos que foram entrevistados, de uma ferramenta muito importante, por trazer mais segurança à tomada de decisão dos gestores locais. Então, o sistema GIDE, ele tem várias formas de coleta e uma amplitude de dados que vão desde da presença, conteúdo, estrutura física das escolas. Então, todos esses dados, eles fornecem informações muito importantes para a tomada de decisão dos gestores locais. Então, as conclusões às quais nós chegamos com esse trabalho é que a influência das políticas neoliberais e dos setores privados é uma realidade em muitas secretarias estaduais e municipais de educação do Brasil, seja pela escassez de recursos financeiros que forçam o estabelecimento de parcerias sem contrapartida para as secretarias, como é o caso, por exemplo, da tutoria educacional, seja pela sobrecarga dos profissionais, muitas vezes sem a formação necessária para analisar criticamente, dialogando e se contrapondo aos projetos e programas propostos. Então, a análise dos documentos que compõem o PROEMEN, ele deixa claro que o programa atende a uma lógica que é uma lógica neoliberal, coerente com o objetivo de formação e controle de mão de obra parcialmente qualificada, pois prioriza a educação básica, esvaziando o ensino superior e, consequentemente, mantendo sob o controle dos países ricos o desenvolvimento da ciência e das diferentes tecnologias. Apesar de todas essas premissas, de todo esse pano de fundo, os técnicos das secretarias de educação buscam proporcionar aos estudantes uma educação de qualidade, socialmente referentada e coletivamente construída. Porém, diante da força do capital, a situação desses agentes educacionais ela é difícil e é limitada, e em uma constante negociação que implica, em alguns momentos, ceder a determinados interesses para obter recursos, para obter apoio, em uma autonomia que termina por ser uma autonomia limitada. Logo, o suporte da academia e das demais organizações profissionais a esses profissionais é essencial. Então, eu acredito que cabe sim às universidades públicas propor alternativas e parcerias a essas secretarias, ocupando os espaços que hoje são preenchidos pela iniciativa privada. Além disso, é imprescindível que as políticas públicas sejam acompanhadas pelos pesquisadores, com o intuito de mapear seus resultados, elencando as evidências de seu sucesso e de seu fracasso. Muito obrigada.